neste primeiro trimestre do ano de 2021, onde estamos a aprender dons espirituais e ministeriais. O nosso texto áureo da nossa lição está na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 5, que diz: mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. A verdade prática: o evangelista proclama o pleno evangelho de Cristo com ousadia, é um arauto de Deus no mundo. Esta é a função do evangelista. E ao falar de evangelismo, nós temos aqui a nossa lição está dividida na missão dos 70, a grande comissão, e depois, para concluir, o dom ministerial de evangelista. Primeiramente, nós precisamos entender a diferença entre a obrigação missionária comum da igreja, a obrigação do evangelismo comum, ou seja, está em Atos 1:8, onde o Senhor Jesus disse: e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. O Senhor Jesus, ele incumbiu a sua igreja para esta missão. Quando nós olhamos, primeiramente nos evangelhos, nós vamos encontrar no capítulo 6, salvo engano, no capítulo 6 de Lucas, no próprio evangelho de Lucas, onde o Senhor escolhe para si os 12 apóstolos. E após o Senhor escolher os 12 apóstolos, o Senhor os comissiona para ir tão somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Não entre na casa dos gentios, não vá na cidade dos gentios e nem de samaritanos. Unicamente as ovelhas perdidas de Israel. Já quando chegamos no capítulo 10, que o Senhor envia 70 discípulos, ele envia as gentes, ele envia as nações, as regiões para onde ou por onde o Senhor haveria de passar. E ele já não é limitado ao povo de Israel, mas uma abrangência geral. Quando nós chegamos no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, versículos 19 e 20, nós vamos encontrar ali aquilo que os estudiosos têm assim dado essa nomenclatura de a grande comissão, onde o Senhor, antes de ser assunto aos céus, ele deixa para os seus discípulos uma ordem, para o seu colégio ali de homens, seguidores, treinados e por ele preparados. Ele diz no versículo 19: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Aqui não é limitado à casa de Israel, mas é aberto a todas as nações. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Evangelizar, o evangelista é aquele que evangeliza, é aquele que leva a mensagem do reino às pessoas que ainda não conhecem o reino de Deus. Estamos agora a dar os últimos passos da igreja do Senhor Jesus na terra. Estamos vivendo uma fase de confusão política e confusão religiosa denominacional. Estamos vivendo uma guerra denominacionalista, onde as denominações procuram puxarem para si, elevar o nome denominacional, o nome do segmento religioso, da filosofia religiosa, do costume religioso, do dogma religioso, acima do reino de Deus. Esta é a situação que a igreja está vivendo nesta última fase da igreja na terra.
E, por assim dizer, estamos vivendo no período escatológico, no sentido escatológico, estamos vivendo o período de Laodiceia, o período da mornidão espiritual, o período onde está uma confusão, misturando religião com política e política com religião. Estamos nos pés da estátua revelada lá em Daniel, no livro do profeta Daniel, onde ele viu aquela estátua, a cabeça de ouro, o busto de prata, as coxas, e o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés misturado ao ferro com o barro, e não dá liga ferro com barro. E nós sabemos que o ferro aponta para a política, o barro para a religião. Religião e política estão intimamente ligados, porque é desta junção que nunca dará liga, é que levantará, é que surgirá o anticristo, aquele que, depois do arrebatamento da igreja, se apresentará, se assentará no templo de Deus, se autoproclamará Deus, ele virá no seu próprio nome, como o Senhor Jesus disse. Ele será uma pessoa ligada à política e à religião. Então está aqui o ponto, a plataforma, a base está montada para o aparecimento do homem do pecado. Este é um fato: barro e ferro, política e religião. Não mistura, não dá liga, não funciona. Mas nós sabemos que esta será a combinação desta última hora da igreja na terra. E é para este tempo que venho agora este ensinamento, esta palavra sobre o dom ministerial de evangelista. Primeiro, nós poderemos olhar lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, nós vamos encontrar a instituição da consagração de diáconos, por assim dizer, a capacitação diaconal. E eles foram escolhidos, não excluídos, mas escolhidos 7 varões de boa reputação, cheio do Espírito Santo e amado e querido pelo povo. E dentre esses 7 que foram escolhidos, 2 deles se destacaram. Um foi o primeiro mártir da igreja, que foi Estevão, homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo. E este Estevão foi o primeiro mártir da igreja, que no capítulo 7 de Atos, ele é apedrejado e Saulo de Tarso aparece pela primeira vez, dando seu voto e guardando as vestes daqueles que assassinariam a Estevão. Este foi um diácono que já pregava a palavra, que já anunciava o evangelho, ele apresentava uma visão teológica para os doutores em teologia na época. Ele trouxe um ensinamento, uma explanação, uma tese teológica a respeito do Messias, e por conta disso não pôde ser ele contraditado, já que ele, na visão daqueles, já que não podia vencê-lo em palavras, já que não podia contraditá-los, porque era a verdade que ele dizia, então mataram a Estevão. E assim começa a grande perseguição à igreja nos seus primeiros anos após a sua instituição aqui na terra. No capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver agora a iminência surgir, entrar no cenário, um homem, também um daqueles 7, que foram escolhidos entre aqueles 7 diáconos, agora Filipe. Filipe, ele desce, quando veio a perseguição, ele sai. Aquela instituição diaconal que fora instituída pelos apóstolos, que impuseram as mãos sobre eles, com a perseguição acabou. Acabou ali aquele serviço, aquele trabalho diaconal ali em Jerusalém, porque a igreja agora estava no auge da perseguição, tanto de judeu, tanto pelo povo judeu, quanto pelos romanos, estavam terrivelmente perseguidos. E o que acontece com Filipe? Filipe então ele desce para Samaria. E o que acontece em Samaria? Quando Filipe chega em Samaria, ele começa a anunciar Jesus, ele começa a levar as notícias do reino. Ponto.
O que é evangelista? O que é evangelizar? É levar as boas novas do reino de Deus a outrem, a alguém que não conhece, que nunca ouviu, ou que se já ouviu, não aceitou a mensagem evangelística. Então o evangelismo é levar a mensagem do reino dos céus. O que é o evangelista? É o embaixador de Deus na terra. Ele representa o reino de Deus na terra e faz então a esta mensagem. Ele é o porta-voz daquele país que ele representa, que está nas mansões celestiais. Ele representa o reino de Deus e ele então anuncia, ele é a voz do reino de Deus para os corações que estão em treva, para que ao aceitarem a palavra possam também passar a integrar este reino maravilhoso. E agora, isto é o evangelizar. A igreja evangeliza. Fazemos cultos evangelísticos, fazemos trabalhos evangelísticos, cruzadas evangelísticas, fazemos campanhas evangelísticas. Isto é uma coisa, isto é natural, isso faz parte do estilo de vida da igreja. É o estilo de vida da igreja, o modus vivendi espiritual da igreja é evangelizar. Esta é a visão da igreja. Para isto, o Senhor instituiu a sua igreja, para que ela levasse a mensagem dos céus aos corações angustiados, aos que estão aprisionados por Satanás. A mensagem do Evangelho é para libertar, é para trazer alegria, para trazer restauração, salvação. Isto é uma coisa. Todos, genericamente, a igreja como um todo, pode evangelizar, através de palavras, através de atitudes, A igreja prega primeiramente com a vida e depois com a fala. Nós temos as nossas obras que precisamos pregar o evangelho pelo nosso testemunho, pela nossa maneira de viver e depois pela palavra. Agora, quando nós vemos aqui a diferença, quando o Senhor falou dos apóstolos e dos 70. Aqui a nossa lição, ela aborda a missão dos 70. E os 70 saíram para evangelizarem. E eles levaram a mensagem do reino de Deus àquelas cidades, àqueles locais aonde o Senhor haveria de passar. Voltando agora à pessoa de Filipe. Lá no capítulo 6, ele era o diácono. No capítulo 8, ele era aquela pessoa totalmente nos domínios do Espírito Santo. Ele passou a pregar, anunciar Jesus. Ele viu uma pessoa coxo, aleijado, ele impunha as mãos e a pessoa era curada, e assim as pessoas queriam saber ou entender aquilo, e ele então anunciava Jesus, anunciava, e as pessoas iam sendo salvas. E aconteceu em Samaria um grande avivamento. Um grande avivamento aconteceu em Samaria, mas acontecia algo. Eles aceitavam a fé, eles criam, os milagres, os sinais acompanharam o ministério de Filipe. O que eu entendo aqui é que Filipe, quando ele desce para Samaria, já sobre a sua vida, assim como sobre a vida de Estevão, não era apenas o serviço diaconal, o serviço de ordem social, mas eles já receberam de Deus uma unção ministerial de evangelista. E o Senhor confirma o trabalho deste homem chamado Filipe, tanto assim como de Estevão. No caso de Filipe, o anjo aparece a ele e fala: desce para Gaza, que está de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E ele desce, e ali o Espírito Santo fala com ele, aproxima do carro, e no carro ele chega até aquele carro que descia, que faz parte do nosso texto áureo. No capítulo 8 de Atos, e o versículo 27, está ali o currículo daquele homem que estava no carro, onde o Espírito Santo mandou Filipe se aproximar. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo mor, de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Era um etíope. E quando ele se aproxima, ele observa que aquele homem, aquele eunuco, ele lia o profeta Isaías. E ele pergunta, então ele provoca
entendes tu o que lês? E quando ele faz essa provocação, aquele etíope, o Espírito Santo já trabalha no coração dele e fala, já convida Filipe. Filipe então anuncia Jesus, ele é batizado depois e segue o seu caminho para a Etiópia. E o que acontece com Filipe? O Espírito Santo o arrebata, traslada ele e o leva para Azoto. E lá ele pregava a palavra. Aqui estamos vendo o ministério de Filipe. Agora, quando chegamos em Atos, no capítulo 21, nós vamos ver agora este homem, que era lá atrás o diácono, agora aqui, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 21 e no versículo 8, nós vamos encontrar que os discípulos, chegaram em Cesareia e ali demoraram-se na casa do evangelista, de Filipe, o evangelista. Está assim a palavra do Senhor. E no dia seguinte, partindo dali Paulo e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Então Filipe era já aqui conhecido pelo colégio apostólico, não como um apóstolo, mas o evangelista. Não como um diácono, mas o evangelista. Não como um profeta, mas o evangelista. Glórias a Deus. E aqui nós vemos esse dom ministerial na vida deste homem chamado Filipe. E ele prega-se a palavra. E agora, quando nós olhamos aqui então para a nossa lição, nós vamos ver a grande comissão, que é um chamado universal para a igreja. Um chamado universal da igreja. O dom ministerial é um chamado específico. Hoje nós temos conhecimento de pessoas, homens de Deus, que pregaram a palavra, mas que pregam a palavra, que ganham muitas almas para o reino de Deus. Mas, ao falar desse detalhe, é bom observarmos o evangelismo no sentido geral e o evangelismo no sentido ministerial. É aqui neste ponto onde nós vamos agora para a conclusão, para o fechamento da nossa lição, adentrar nesta diferença tão importante e que dá tanto subsídio para a nossa caminhada espiritual. Ao falarmos sobre o dom ministerial de evangelista, é bom deixar bem claro aqui um detalhe, que às vezes as pessoas confundem como esses grandes pregadores de grandes multidões, ser eles chamados pregadores itinerantes de grandes evangelistas. Não. Infelizmente, houve um desvio. São pregadores. Não discuto a capacidade, a unção e como são eles usados por Deus. Não é esse o ponto. O que me refiro aqui é o evangelista. Aquele que através da sua mensagem alcança dezenas, centenas de almas para o reino de Deus. Ao falar nisso daqui, nós temos que citar, é impossível falar sem citar, não citar, é impossível falar esse assunto e não citar o pastor Bernard Johnson. Bernard Johnson, ele era um autêntico evangelista que nós tivemos aqui e que o céu ganhou e a igreja perdeu quando o Senhor o levou para as mansões celestiais. Bernard Johnson era um verdadeiro, genuíno e autêntico evangelista. Quem do Brasil, os mais da nossa geração, que não ouviu falar de Bernard Johnson, que não participou de uma cruzada evangelística de Bernard Johnson? A maneira, me recordo de uma cruzada que ele fez aqui na nossa região, aqui na cidade de Americana, nos anos 90. Ele veio aqui há 30 anos passado, e me recordo que no estádio foi armado ali o palanque, ele pregando a palavra, e de repente começou aquela multidão, e ele pediu para abrir corredores, e a chuva caindo
uma chuva, e ele fez o apelo. E naquela noite, quase 500 almas aceitaram ao Senhor Jesus. Com aquela chuva, chovendo, o povo não arredou pé. Ao falar esse testemunho, lembro-me de um fato que li a respeito de John Livingstone, ainda no século 17, mais precisamente no dia 21 de junho de 1630. Ele havia tirado um período de oração e de consagração para ministrar um trabalho de evangelismo. E quando ele começou a pregar, depois de 1 hora de pregação, aí começou a cair alguns pingos de chuva e as pessoas ficaram preocupadas em querer se abrigar com medo da chuva. E então ele lançou uma palavra para a multidão que estava ouvindo. E ele disse à multidão: para onde vocês buscarão abrigo para escapar da tempestade e da ira de Deus que se aproxima? Ao falar esta palavra, o povo parou para ouvir, e ele pregou por mais 1h30, e no final, centenas de pessoas se renderam aos pés do Senhor Jesus Cristo. Isto é evangelismo. O que dizer no século seguinte, no século XVIII? O que nós vemos ali já acontecendo no século XVIII? Outros grandes evangelistas que vieram a surgir, como o caso de Wesley. No século XVIII nós vemos John Wesley, o surgimento de Wesley. John Wesley foi aquele, juntamente com seu irmão Charles Wesley, filhos de Susana Wesley. Susana Wesley, ela teve 19 filhos. 19 filhos. Ela cuidou como mãe, educou como professora e também como teóloga. Ensinou seus filhos na questão de relacionamento filho com pai, na relacionamento cultural e também e principalmente no espiritual. Susana Wesley, apesar desses 19 filhos, ela tinha 1 hora por dia que ela separava para orar, para ficar a sós com o Senhor Jesus. E ela separava 1 hora por semana para cada um dos seus filhos, exclusivamente para um dos filhos. E assim ela educou todos os seus filhos no temor do Senhor. E John Wesley disse que os seus grandes ensinamentos teológicos não foram nos colégios e nas faculdades de teologia, mas foi aos pés da sua mãe Susana que ele aprendeu a grande formação de teologia. E o resultado disso, John Wesley foi aqueles que lançou as 12 regras do evangelismo, de como ser cristão, que foi a base da igreja metodista. E dentre essas 12 regras, eu gostaria de citar aqui algo para os irmãos, que ele cita algum ponto. Ele diz assim: nada mais te compete fazer, além de salvar almas. Nada mais te compete fazer, além de salvar almas. Gastar-te e deixar-te gastar nesta obra. Tua tarefa não é pregar tantas vezes. Tua obrigação é salvar tantas almas quanto puderes. Conduzir tantos pecadores quanto te for possível ao arrependimento. Depois, com toda a tua força, edificá-los na santidade, sem a qual ninguém verá jamais o Senhor. Isso foi extraído daquelas 12 regras de como servir a Deus. Então nós podemos ver que a oração, meus amados, professor de escola dominical, é a base. E quando nós começamos a orar, isso provoca um reavivamento interior dentro de nós.
Quando oramos, nós nos renovamos e reavivamos na presença de Deus. E quando reavivamos em oração, o Senhor então levanta evangelistas e confere o dom ministerial de evangelista a esses que buscam. Os evangelistas não são os pregadores, os grandes movimentadores de culto, os foguistas, os movimentalistas, não. Evangelista é o que ganha alma para o reino de Deus. No século XIX, nós vemos outro fato que aconteceu no século XIX, ou melhor, no século XVIII, né? Nós vemos, foi John Wesley, depois já no século XIX, nós vemos aí Tito Coan. Tito Coan, ele foi para o Havaí, e lá no Havaí, ele começou a pregar em 2 anos, ele ganhou mais de 5.000 almas para o reino de Deus, pregando a palavra. E nós vemos aí tantos outros que levantaram no período de missões, das missões modernas, a partir de Guilherme Carey. Nós vemos o movimento Morável, que também foi um trabalho que movimentou e levantou grandes evangelistas, missionários, que deixaram tudo e pela chamada ministerial de evangelista, deixaram tudo e foram para ganhar almas para o reino de Deus. No século XIX, o que dizer de Charles Finney, no século XIX? Charles Finney era um advogado, e um dia no seu escritório, trabalhando, ele foi tocado pelo Espírito Santo. Ele começou a orar, fechou a porta do escritório e orou, mas aí não ficou bom. Aleluia! Ele começou a sentir a glória de Deus, aí ele falou, não dá. Ele fechou o escritório e foi para um bosque, no meio do mato, e lá ele orou. E quando começou a orar, Jesus batiza ele com o Espírito Santo. E a partir dali, estava encerrado a carreira de um grande advogado. E começou uma carreira de um dos maiores evangelistas que esse sol já iluminou. Aleluia! E assim nós vemos o ministério de Charles Finney, profícuo, que ganhou muitas almas para o reino de Deus. Depois dele, no século XVIII, depois nós vamos ver no século XIX. Aí vem o século XX. No século XX, logo na abertura do século XX, que é chamado século do Espírito Santo, Deus levanta Evan Roberts. De 1904 a 1905, ele fez um grande avivamento no país de Gales. E veio ali a salvação. Todo o país de Gales foi sacudido por este homem ganhador de almas. Que os pregadores, que aqueles trabalhadores da mina de carvão, tiveram dificuldade depois para controlar os cavalos, os burros, os animais que rodavam, que trabalhavam no moinho. Porque os animais só trabalhavam mediante gritos e xingamentos. E agora, com os homens convertidos, eles passaram a tratar os animais com coerência, com equilíbrio. E agora os animais não obedeciam mais. Aí tiveram que passar por um novo treinamento para poder obedecer e trabalhar nas minas de carvão. Cinemas fecharam, portas de teatro fecharam, bares fecharam, porque o evangelho chegou e mudou a história. Hoje nós estamos vendo os grandes avivalistas que o Senhor mandou, missionários, pessoas que ganharam muitas almas para o reino de Deus. Como não falar desses que já partiram? Como falei há pouco de Bernard Johnson. O que falar também dos nossos missionários que aqui chegaram no Brasil, Daniel Berg, Gunnar Wingre, Paulo Leivas Macalão, Cícero Canuto de Lima, David Wilkerson, um grande evangelista, que Deus levanta ele na década de 50, e ele então começa
a pregar e foi pregar a palavra de Deus onde? O ministério evangelista estava na vida de Wilkerson. E ele vai lá entre as gangues de Nova Iorquina, em meio à guerra de gangues. Ele vai até os Mau-Maus, e o chefe dos Mau-Maus, o Senhor manda ele pregar. Ele foi espancado uma vez, 2 vezes, 3 vezes, quase morre, mas não desistiu, continuou a pregar. Esse testemunho está aí conhecido, um dos grandes best-sellers, que é A Cruz e o Punhal, transformado em filmes. E tenho o privilégio, porque eu ouvi o testemunho, não tanto de David Wilkerson, tanto de Nick Cruz. Nick Cruz foi evangelizado por David Wilkerson, e eu tive o privilégio de ouvir Nick Cruz dar esse testemunho quando ele esteve aqui no Brasil, de como David Wilkerson foi teimoso, ele persistiu, ainda com risco de morrer, ele não desistiu. O que leva o homem a negar a esta vida, negar a sua saúde, negar tudo por amor a uma alma? O que é isso? É dom de evangelista, é dom ministerial de evangelista. O que levou Paulo a fazer o que fez? O dom ministerial de evangelista. E o que ele incentiva Timóteo a fazer? Aqui, que faz parte aqui do nosso textuário, na 2 de Timóteo, no capítulo 4 e no versículo 5. Mas tu se sobra em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpra o teu ministério. Hoje, para ser evangelista, não é ser aplaudido, não é receber altas ofertas. Ser evangelista é bater de frente com esse sistema mundano, pecaminoso, que está corroído, preparado para servir a Satanás, preparado para ser usado nas mãos do anticristo. O evangelista, ele chega para romper com o sistema e falar: não, aqui é o reino de Deus que chegou a vós para mudar a vida, para mudar a história, para mudar o bairro, mudar a rua, mudar a situação, mudar a casa, mudar a igreja. Aleluia! Nesta última hora, esse dom de evangelismo, agora as leis estão aí colocando travando, lacrando a boca, lacrando o templo, lacrando as igrejas. Aleluia! Mas é nesta hora que o Senhor está olhando para a sua seara em busca de evangelistas. E os evangelistas estão com seus joelhos dobrados, orando, estão consagrando a vida, e o Senhor está dando dons, levantando evangelista nesta última hora, porque precisa, se faz necessário esse dom ministerial de evangelista. O dom de evangelista não é para ser aplaudido, para ser reverenciado, porque ele vem pregar contra o pecado, contra o sistema, contra igual. Nós vemos lá que o pecador na mão de um Deus irado. Quando aquele pregador, que ele lia aquele sermão com a voz monótona, e ele, à medida que ele ia lendo aquele sermão, as pessoas se agarravam no banco com medo de cair no inferno. O mesmo acontece com Charles Finney, quando ele vai pregar em Antuérpia. Ele é chamado um lugar onde todas as pessoas que lá foram, todas as pessoas que lá iam, os missionários, eram expulsos, eram mortos, eram lançados fora. Mas Finney chega com a mensagem do Evangelho, a mensagem de salvação, de restauração. E quando ele chega para pregar, ele venceu na oração. E quando ele chega para pregar, as pessoas se agarravam com medo de cair no inferno, porque a palavra era contundente, é diretamente na alma. Hoje, as pessoas escolhem igrejas para não deixar os seus maus costumes, os seus maus vícios, as suas fraquezas carnais. Escolhe a igreja, o segmento que mais lhe agrada, porque hoje existe para todos os gostos.
todos os ramos, existe um segmento religioso agradável. Mas a Bíblia Sagrada, ela mostra que o agradável para Deus é uma vida de santidade, separada do pecado e compromissada com os céus. E o evangelista, ele é o embaixador do reino de Deus aqui na terra e traz a mensagem de salvação. O dom de evangelista é um dos dons maravilhosos. É um dom que ele veio para confrontar. É um dom que veio para bater de frente com o sistema, para abrir caminho no meio das trevas, pela palavra de Deus. Ainda que na abertura do caminho fique o sangue, fica as marcas do sangue daquele que leva a mensagem, mas ele não para, porque o seu compromisso é com a palavra que ele recebeu do Deus Todo-Poderoso, e então ele leva a mensagem para a salvação. O dom ministerial de evangelista é diferente do evangelismo comum, tradicional e até mesmo a obrigacional que todos nós temos. Jesus não sugeriu, Jesus ordenou o evangelismo. Agora, o dom de evangelista, quem ora, quem consagra, quem busca, Deus dá esse dom. Aí veio alguns questionamentos: pastor, é somente homens que recebem esse dom ministerial? Aí vamos cair num ponto dogmático. Vamos cair num ponto dogmático. E eu lhe asseguro que não. A Bíblia fala de Priscila e Áquila. Priscila é quem saía na frente. Nós vemos ali outras mulheres que também fizeram o trabalho evangelístico. Lídia, vendedora de púrpura. Ela fazia o evangelismo. Não vou dizer que ela tinha o dom ministerial de evangelista. Mas no caso de Priscila, o serviço missionário, o serviço evangelístico que Priscila realizava, não era Áquila que era o proeminente. O proeminente na relação era Priscila. Ela era uma verdadeira e genuína evangelista. E assim nós podemos parar por aqui, mas deixar aqui esta palavra para o vosso coração, e para que Deus possa despertar a cada um que ouvir esta palavra, despertar para o autêntico, genuíno, necessário e urgente evangelismo desta última hora. Que Deus levante dentre esses que nos ouvem, que o Senhor possa ungí-los com o dom ministerial de evangelista para fazer a obra de Deus. Cumpra o teu ministério para a glória de Deus. Amém.